Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor André, estamos juntos aí trabalhando em mais uma aula live, seja bem-vindo, vai chegando aí, vai colando, para a gente trocar ideia, conversar, agregar os conhecimentos, tudo feito aí para você. Os nossos recados aí de sempre, tá? Segue a gente lá no Instagram, dá o seu curtir lá no Facebook, se inscreve no nosso Telegram, que a gente trabalha uns exercícios ali também. E muito importante, pessoal, baixa o nosso aplicativo, que ali tem umas aulas para você ficar mais por dentro. E é importantíssimo que você vá na aula presencial. Na aula presencial, você está ali mais pertinho com o seu professor, tem os colegas, você vai agregar mais conhecimento, você vai fazer uma troca de ideias ali mais ampla. Então é importantíssimo você estar aqui com a gente no virtual e você ir também no presencial. E aí cabe a você trabalhar bastante, frequentar as aulas, tirar suas dúvidas, para que você tenha mais conhecimento ainda. Beleza? A maioria aí já me conhece, sou o professor André e seja bem-vindo a mais uma aula aí para a gente trabalhar. Bom, seguinte, pessoal, eu separei hoje uma aula de geografia.
Nessa aula de geografia, ela serve também para história, serve para economia, e é um assunto importantíssimo, porque ele está até hoje. Esse produto que nós vamos falar, que é a cana-de-açúcar, né, o açúcar, ele está presente até hoje, tá? E é muito comum cair alguma coisa nas provas. Então você tem que ficar ligado. Nós vamos falar do processo, nós vamos falar dos antecedentes e nós vamos falar desse período que o Brasil passou, que foi bom, né? Foi um período próspero, mas que também tiveram, né, alguns problemas. Teve aí alguns problemas. Então a gente vai conversar sobre o ciclo do açúcar. Então hoje é uma aula de geografia, economia, história, sociologia, por que não, né? Filosofia, tá tudo embutido nessa aula aqui, beleza? Veja só, pessoal, uma figurinha para você, né, de começo aí para você dar uma olhadinha, um pé de cana aí e depois uma cana cortada. Tenho certeza que você já presenciou isso aí na sua vida. Bom, seguinte, para que a gente possa entender o ciclo do açúcar, precisamos entender os antecedentes. Então, olha só. O que aconteceu? Os portugueses chegaram ao Brasil. Já que eles chegaram, o que eles falaram? A gente está buscando ouro, nós queremos ouro. Mas não é tão fácil assim achar ouro, né? Vai ter as outras aulas ainda, você vai ver que depois só que nós vamos achar ouro. Então, o que o português, o que o europeu falou? Ele falou, vou fazer o seguinte, vou pegar essa madeira de pau-brasil, vou levar para a Europa, essa madeira eu uso para fazer móveis e vou usar a tinta dela para tingir as roupas. Então, no primeiro momento, eu vou fazer esse ciclo econômico, que é o ciclo do pau-brasil. Eu vou utilizar o índio como escravo. Então, o índio vai ser meu escravo, ele vai cortar o pau-brasil para mim e vai levar até a caravela. Em troca, lhe dou um espelho, tá? Lhe dou uma panela, lhe dou uma bugiganga. E aí vai ser feito o escambo. Ótimo. Então, para os portugueses, era um baita negócio, né? Mas para o índio, não. Então, o índio já foi escravizado aí, isso quando o índio não morria de alguma doença ou pela arma de fogo do europeu. Nesses 30 anos, pessoal, do ciclo do pau-brasil, o europeu continuou indo para a Ásia, na Índia e na China, para pegar especiaria, para pegar tecido, para pegar riqueza, para pegar tempero. Ele falou, viu, o verdadeiro mercado está lá ainda. Só que vai chegar uma hora, nesse período de 30 anos, que o europeu fala o seguinte, viu? Muitos gastos, muito longe ir até a Índia, muito longe ir até a China, contornando a África aqui. Eu estou cansado disso aí. Eu não quero mais ir para a Índia e para a China. É melhor eu começar a fazer tudo aqui no Brasil. E o português olhou para o Brasil e falou, eu estou fazendo o ciclo do pau-brasil. Beleza, eu estou no ciclo do pau-brasil. Mas o Brasil está sofrendo assédio de outros países. Os outros países europeus estão muito interessados em pegar aqui. Por quê? Porque é uma terra muito rica. É uma terra que tem muita coisa. Quem estava interessado no Brasil? Ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. Esses outros europeus estavam muito querendo pegar o Brasil. O que eles falaram? Eles falaram o seguinte, ó, Portugal, se você não quer o Brasil, eu quero. Então você fica esperto, porque senão eu vou pegar o Brasil para mim. E Portugal estava no seguinte esquema, falando o seguinte, ó, eu não vou assumir o Brasil ainda, mas eu não quero perder ele. Então eu não assumo, mas eu também não quero que ninguém pegue. Era esse o pensamento de Portugal. Como os gastos com as viagens com as Índias aí, para as Índias, né, melhor dizendo, estava muito excessivo, estava muito alto, Portugal resolve fazer o seguinte, ele fala, ó, passou 30 anos, eu vou fazer as expedições guarda-costas, eu vou começar a proteger o meu litoral. Então, se vier francês, holandês, inglês e espanhol, eu vou estar protegendo a minha costa, não deixo ninguém entrar. Tá, é melhor, né? Lógico. Aí ninguém entra. Para dizer, já bater no peito e falar, isso aqui é meu. O Brasil é meu. Portugal falando.
Então é melhor assim, evita o assédio dos outros europeus. E aí Portugal vai lançar um esquema, né, chamado capitanias hereditárias. Fique atento. Você já deve ter ouvido falar nisso aí, né? Capitanias hereditárias. Portugal vai pegar um gestor, um administrador, e ele vai dar um lote de terra, um latifúndio grande, né, para esse empresário. Portugal vai falar o seguinte: olha, estou te dando um lote de terra, você cuida dessa terra, você planta nela, você faz ela prosperar, você vai criar uma cidade nessa terra. Você vai criar um comércio, você vai criar uma padaria, famílias vão estar vivendo nesse lote de terra, vai ter uma igreja. Então ali você vai fazer uma mini cidade. É seu, só que você vai dar os lucros para mim em Portugal. Né? O que tiver aí de lucro, o que tiver de ganho, você passa para mim, você vai ficar com uma parte pequena. Só que se é capitania hereditária, passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho e por aí vai. Esse primeiro capitão donatário que estava concentrando a terra, ele passou para o filho, que passou para o filho, que passou para o filho, e esse é um dos motivos da concentração de terra que você tem hoje no Brasil. Então você vai poder ver alguns fazendeiros, né, até uma dúvida aí que todo mundo fala, por que tem tanta concentração de terra no Brasil, André? Porque esses fazendeiros lá das capitanias hereditárias foram ficando com a terra, foram ficando, e ninguém quer largar a terra assim. Ninguém larga um terreno tão grande assim e fala, não quero mais. Pelo contrário, eu quero. Porque terra só valoriza, né? É um dos bens aí mais preciosos do Brasil, a terra. E na terra você tem água, você vai poder plantar. Então isso é uma fonte de riqueza. Então a concentração de terra que nós temos hoje, mesmo estando aí, né, no ano de 2023, como a gente está agora, a origem dela é lá nas capitanias hereditárias, ok? Porque Portugal cedeu um lote, um latifúndio de terra para aquele empresário, para aquele gestor cuidar, e ele ficou com essa terra até hoje, tá? A família desse gestor lá da época das capitanias hereditárias é praticamente a mesma família de hoje, com poucas mudanças, ok? Poucas mudanças. Então tá rolando as capitanias hereditárias, Portugal está protegendo mais a costa e Portugal fala o seguinte: dessa vez eu vou assumir o Brasil. Agora o Brasil é meu, porque isso aqui vai dar muito dinheiro para mim. Eu tenho certeza que tem muita riqueza aqui. Então ele pega e praticamente assume para evitar o assédio dos franceses, holandeses, espanhóis e ingleses, tá? Principalmente esses europeus que estavam querendo muito pegar o Brasil. Passando aqui, pessoal, o que Portugal resolve fazer no Brasil para falar, ó, eu assumi aqui, agora é meu, vamos fazer uma coisa rentável do ponto de vista financeiro. Bom, eu tenho certeza que todo mundo tem açúcar em casa. Você tem um pacote de açúcar na sua casa. Certeza absoluta. Por quê? Porque é um dos produtos mais consumidos do mundo. Tá? O açúcar aí é um produto muito consumido. E tudo que você come tem açúcar, né? Uma bolacha, um bolo e por aí vai. Por que o açúcar? Muitas vendas na Europa. A gente sabe, né? Os europeus consomem, os americanos, a gente aqui, os asiáticos, todo mundo consome açúcar. Então é um produto que tem muita venda. Portugal olhou para o Brasil e falou, opa, é no Brasil que nós temos clima favorável. Muito calor, muita chuva, ótimo. Então o que eu vou fazer? Vou aproveitar esse clima brasileiro, vou aproveitar que o Brasil tem terra, tem espaço e a terra é boa e vou plantar cana-de-açúcar. Plantando cana-de-açúcar, eu faço bastante açúcar, eu assumo o Brasil, como eu coloquei aí também, né? Preciso assumir o Brasil, senão o Brasil cai na mão de outro. E eu aproveito e faço um produto que tem muita venda, mas muita venda, porque o mundo inteiro consome açúcar. Então eu achei o lugar certo para fazer açúcar. Eu não tenho neve no Brasil, praticamente não tenho neve, Nordeste e Sudeste não, malemar no Sul de vez em quando. Eu tenho clima favorável e tenho espaço. A terra é boa. Preciso
Da mão de obra. Que mão de obra eu vou pegar? Ó, até aí tem uma foto, né, pessoal? O açúcar mascavo, nós já vamos falar dele, tá? Bom, como vai ser? Que mão de obra que eu vou pegar? Eu vou sequestrar os africanos e vou usá-los como escravos, tá? Então a mão de obra vai ser da escravidão negra, no caso, ok? Então vou pegar o escravo negro, vou trazer ele para cá e aí vou usá-lo nos nossos canaviais. Que sistema é esse? Plantation, tá? O que é o plantation? É a monocultura em grandes latifúndios. O que é mono? Mono é um. Eu vou plantar uma coisa só, que é a cana-de-açúcar. Só vou plantar isso. O escravo vai trabalhar para mim na cana. O que eu vou fazer com todo esse açúcar que eu produzo? Vou levar para o exterior. Eu vou fazer o açúcar aqui mascavo. Você já deve ter tomado aí um açúcar mascavo na sua vida, certeza. Então eu vou fazer aqui o açúcar mascavo. E aí quem que vai refinar esse açúcar para mim? Eu vou levar ele lá para a Europa, o açúcar mascavo, e a Holanda vai refinar. Então qual é o processo? Faço a garapa, sabe a garapa que você toma aí final de semana, né? Geralmente você gosta de tomar um caldo de cana. Deixo no sol. Essa garapa vai endurecer, vai virar um melaço. Tem também para comprar no supermercado. Esse melaço depois, ele vai bem seco, né? Bem seco no sol aí. Ele vai se transformar num pozinho que praticamente ali já é o açúcar mascavo. Só que daí eu preciso levar lá para a Europa e os holandeses vão refinar esse açúcar e vão vender para o restante. Os holandeses eram os líderes em refino de açúcar lá na Europa. Guarda os holandeses, que daqui a pouco nós vamos utilizar eles novamente, tá? Vamos falar deles aí novamente. Então o sistema é esse. Então eu pego, eu planto essa cana, eu faço esse açúcar, tá? Aqui, e utilizo o trabalho escravo. Rapidamente, pessoal, falando da escravidão, o escravo, ele vem sequestrado, ele vem contra a sua vontade, ele vai ser vendido aqui no Brasil. Depois nós temos uma aula aí para falar só de escravidão também, a gente já conversou sobre isso. E aí o escravo tem mais força física, ele vai trabalhar melhor para esse senhor de engenho, para esse português, para esse brasileiro, ok? Só que muitos já morriam no caminho também. Enquanto esse escravo morria, ele já fica, né, inutilizável praticamente. O escravo é tratado como mercadoria nessa época, coisa horrível, coisa bagaceira. E aí o que acontece? O escravo que chega aqui vivo no Brasil, ele vai ser vendido a um preço lá em cima, muito alto, tá? E ele vai ser utilizado aí para trabalhar no açúcar. E ele já tem a manha, ele já tem aí uma experiência em fazer açúcar na própria África, tá? Então ele já sabe, ele tem força física, ele tem braço para fazer o açúcar, ok? Feito isso, feito esse esquema de plantation aí, né? Veja o próximo slide que eu separei para você, né? A gente vai passar aqui. O próximo slide diz o seguinte, é um esqueminha, pessoal. Eu trouxe um pequeno desenho do quê? De uma senzala, veja aí, né? Que é onde ficava o escravo. O escravo mora na senzala, ele vive ali com a sua família. E o senhor de engenho, que é o patrão, vive na casa grande, tá? Perceba ali que é tudo meio perto, tá? Onde esse escravo trabalha? Na moenda. Então tem ali a moenda, onde vai fazer a garapa, vai moer, vai fazer o caldo de cana, vai deixar secando, vai virar o melaço. Com esse melaço, ele vai virar açúcar depois. Então qual é o processo, pessoal? Primeiro plantou. Plantou, deu a cana de açúcar. No que plantou, vai para a moenda. Lá vai virar a garapa. Garapa aí que você está acostumado a tomar, né? Muito boa, por sinal. A garapa vai ficar secando, vai virar o melaço. E esse melaço depois praticamente já vai virar quase um pozinho, que é o açúcar sujo, né? O açúcar mascavo, ok?
desse açúcar mascavo ele vai ser levado para a Europa para ser refinado, principalmente na Holanda. Então esse esqueminha aí, pessoal, a cidade era isso aí praticamente. Perceba que você tem uma roça, você vai ter uma igrejinha, você vai ter ali um lugar para o pessoal compartilhar, você vai ter a senzala, você vai ter a casa grande. A cidade é isso aí na época, tá? A cidade é praticamente isso. Em que ano estamos, André? 1530, 1540, 1550, 1600. Então nós estamos no século aí 15, 16, tá? Tratando desse sistema de açúcar, ok? Desse lance aí do açúcar, desse projeto do açúcar aí que, por sinal, deu muito certo, prosperou bastante, tá? Uma outra dúvida que o pessoal tem, pessoal, e eu falo até aqui como curiosidade, né, relembrando os nossos conceitos, 3 coisinhas. O escravo fazia o açúcar e evaporava e de repente ia para o teto e pingava, pinga. Por isso que fala pinga, né? Caninha 51, pinga. Porque pingava, evaporava a garapa e pingava. Quando pingava, às vezes, na costa do escravo, que estava machucada, porque ele apanhava aí do senhor de engenho, água ardente, aguardente. Então, por isso que fala pinga e aguardente. Se você pegar uma pinga, então, 50% da pinga é álcool, né? E tem os outros 50% aí. Lembre-se que a cana-de-açúcar também faz o álcool, tá? Faz o álcool ou o açúcar. Aí um outro mito, né? O escravo ia pedir leite para o senhor de engenho. Me dá leite aí, senhor de engenho. E ele falava, não, leite é muito caro. Por que você não come manga, que tem um monte aí, né? Qualquer fazenda aí que a gente vai tem manga. E aí o senhor de engenho, o pessoal inventou que leite com manga matava. Só para não dar leite para o escravo. Então, é mito. Você pode tomar isso aí. Eu tomo quase todos os dias, né? Leite com manga e não mata não, pode ficar tranquilo. Tá bom? E a feijoada, né, pessoal? Temos que falar aí da feijoada, onde o escravo ia pedir carne de porco lá para o senhor de engenho, mas ele falava que a carne de porco era muito cara e ele dava só as sobras, né, só os restos para os escravos. Eles misturavam num feijão, né, o feijão preto, e aí inventaram a feijoada. Então ela vem dos escravos. Pode perceber que numa feijoada é muito comum você tomar uma caipirinha antes, tá? Que é uma bebida tipicamente brasileira também. E aí depois você come aí uma feijoada nos seus encontros aí com a família ou com os amigos. Beleza? Então tá aí um esqueminha para você ver como era, tá? A cidade praticamente, o esquema do ciclo econômico do açúcar. Tudo bem? Então tá aí o esqueminha para você dar uma olhada. No próximo slide, né? A produção vai passar aí o próximo slide. Aí vai acontecer o seguinte, pessoal. Fique atento agora. Essa parte já costuma cair bastante nas provas. Os holandeses, né? Os ingleses, franceses, eles falaram: Portugal assumiu, mas a gente ainda está de olho. A gente não vai largar o osso assim tão fácil. A gente ainda quer o Brasil, tá? Nós queremos muito ficar com o Brasil. E aí você tem que ter uma noção que é a seguinte, pessoal. Todo mundo quer o Brasil. Americanos querem o Brasil, europeus querem o Brasil, asiáticos querem o Brasil. Todo mundo quer. Por quê? Porque o Brasil é muito rico. O Brasil tem muita riqueza, o Brasil prospera muito. Então, holandeses vão chegar aqui no Brasil e vão falar, viu, a gente não desistiu, a gente quer o Brasil ainda. Franceses queriam o Brasil também, e até durante um certo tempo, o que vai acontecer? Esses franceses vão dominar um pouquinho do Brasil. Inclusive, esses franceses vão estar em muitos pontos do Nordeste, e eu tenho certeza, se você já foi para Maceió, tem lá a Praia do Francês, uma praia muito famosa, por sinal muito boa. Então, se você já foi em Maceió passear, você viu lá a Praia do Francês, né? Bom, o que vai acontecer?
Qual é a ideia dos holandeses? Os holandeses dominam o refino de açúcar. Os holandeses pensaram o seguinte: você já imaginou se a gente dominar todo o processo, desde o plantio da cana até o refino? Nós vamos ficar muito ricos. A gente vai ter muito poder. Então vamos tentar invadir o Brasil e vamos tentar pegar o Brasil para a gente? Então os holandeses vêm aqui. Num primeiro momento, pessoal, eles vão fazer o seguinte: eles vão invadir a Bahia. Só que os baianos vão botar os holandeses para correr. Então, ó, já que a gente não quer holandês, tchau. Os baianos botam aí os holandeses para correr. Esses holandeses, um pouco mais tarde, o que eles vão fazer? Eles vão chegar em Recife, Pernambuco, tá? Você conhece Recife, você já passeou, talvez tenha aí o pessoal do Nordeste assistindo a nossa live. 1630 até 1654, os holandeses vão ficar em Recife. Quem que eles vão chamar para administrar tudo isso? Um cara chamado Maurício de Nassau. Maurício de Nassau é um conde, Maurício de Nassau é um administrador, Maurício de Nassau é um político, Maurício de Nassau é um gestor. Bom, o que eles planejam? O açúcar está passando por uma espécie de crise aqui. Como a gente está acostumado a passar algumas crises. Maurício de Nassau, juntamente aí a mando da Holanda, chega e empresta uma grana para os agricultores de cana-de-açúcar. Aí os agricultores falam: ô, legal, se ele vai emprestar um dinheiro para a gente vai investir aqui no engenho, vai comprar mais algumas coisas, uns equipamentos, vai melhorar. Então legal, a gente quer. Então os holandeses chegam e falam: ó, vou te dar uma grana. Aí você investe aí em alguma coisa. Ótimo. Bom, igual hoje, né, pessoal? Beleza. Eu vou dar liberdade religiosa para você. Se você quer ser católico, você pode ser. Se você quer ser da Umbanda, se você quiser fazer macumba, você vai ter liberdade religiosa, o que você quiser. Se você quiser ser judeu, pode também, não tem problema nenhum. Se você quiser ser protestante, pode. Liberdade religiosa para você. Você não precisa ficar preso a uma religião só. Então, Maurício de Nassau, que é esse carinha que você está vendo aí no slide, né? Ele falou: liberdade religiosa para vocês. Ótimo. Então a galera começou a gostar do Maurício. Falou: legal, ele emprestou dinheiro para a gente, ele deu liberdade religiosa, e agora o que ele vai fazer? Ele vai urbanizar Recife, ele vai fazer ponte, ele vai fazer estrada, ele vai fazer calçamento, ele vai abrir uma padaria, um comércio, uma loja, uma indústria. Então Recife, nesse momento, está bombando. E você pode perceber, pesquise hoje, Recife é uma cidade muito boa até hoje. Aliás, eu tenho muitos amigos em Recife, um grande abraço. Muitos alunos meus já foram de Recife, tá? Já moraram em Recife. E Recife é uma cidade que respira Holanda. Então você vai para lá e fala: nossa, que cidade avançada. E o pessoal de Recife é muito bom para estudar também. Muitas universidades boas, muitas escolas boas lá em Recife. Então Maurício de Nassau revolucionou essa parte do Nordeste. Não tem como não gostar dele. Todo mundo estava gostando do Maurício de Nassau. E a Holanda estava fazendo o seguinte esquema. Desde o plantio até o refino. A Holanda estava ganhando bastante dinheiro também. Pois bem, chegou uma hora que os holandeses falaram: ó, vamos ficar nessa para sempre? Não dá, né? Nós precisamos cobrar o dinheiro que a gente emprestou para os agricultores, né? Não existe almoço grátis, né? A gente emprestou uma grana, agora nós vamos cobrar. Só que no que os holandeses vieram cobrar os brasileiros e portugueses, o que começou a acontecer? O pessoal falou: pensei que você ia emprestar para mim e nunca mais cobrar. Não tem como, né? Cadê o meu dinheiro? Emprestei para você, agora você paga. Aí os brasileiros falaram: não quero pagar, não. Não, vai pagar sim. Não quero pagar. E aí surge uma revolta chamada Insurreição Pernambucana. O pessoal de Recife, o pessoal de Pernambuco fala: vamos botar esses holandeses para correr?
Chega desses holandeses aí, os caras estão cobrando a gente, os caras querem tirar a nossa liberdade, vamos tirar os caras daqui. E aí rola a insurreição pernambucana. O povo de Pernambuco fica contra os holandeses e ó, bota esses holandeses para correr e tchau. Então, esse período holandês aí durou de 1630, como você está vendo aí, pus até uma bandeira Brasil-Holanda, né? Até 1654. Beleza, botamos os holandeses para correr? Paz de novo. Só que daí vai acontecer uma coisa trágica, que é a seguinte, que eu separei aqui para você no próximo slide. Isso é muito comum acontecer no Brasil. Os holandeses vão passar a mão em mudas de cana aqui do Brasil. Eles vão pegar várias mudas de cana e eles vão falar o seguinte: eu vou levar essa muda de cana lá para as Antilhas, que é a América Central. Lá o território é meu, as Antilhas, né? Lá eu tenho clima favorável também e tenho espaço. Beleza. E está mais perto da Europa. Da América Central para a Europa é um pulinho. Melhor do que fazer aqui no Brasil. Então eu vou fazer um açúcar agora lá nas Antilhas. Por isso a charge que eu coloquei. O brasileiro, o português falando, tchau holandês, vai plantar batata. E aí o que o holandês fala? Não, nós vamos plantar açúcar nas Antilhas. E o que o outro holandês fala no barco? E vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Por quê? Porque esse holandês começa a plantar cana-de-açúcar nas Antilhas, cana-de-açúcar que ele pegou aqui do Brasil, e começa a fazer um açúcar. Esse açúcar, com o transporte mais barato, tem um preço menor lá na Europa. E aí esse açúcar do Brasil não consegue competir com o preço desse açúcar das Antilhas. Ué, pessoal, nós somos consumidores. Onde você vai geralmente? Fale para mim. Qual você compra? O mais caro ou o mais barato? Responde aí, que eu já sei a sua resposta. Você compra o mais barato, concorda? O que os europeus começaram a fazer? Vamos comprar o mais barato. E aí, termina o ciclo do açúcar. O brasileiro, juntamente com o português, o que ele fala? Não dá mais, cara. O açúcar não dá mais para competir com o preço dos holandeses. Vamos fechar esse ciclo do açúcar ou nós vamos diminuir e vai ficar bem pequenininho? Nós vamos plantar só um pouquinho, porque a maioria mesmo era para exportação. Nós vamos plantar só uma cana aí para a gente ficar aqui dentro, ok? E nós vamos consumir pouco açúcar. Quem consome muito mesmo é o europeu. Bom, terminado o ciclo do açúcar, agora a gente parte, depois, numa outra aula, a gente vai trabalhar, vai começar o ciclo do ouro. Mas esse é assunto para um outro momento, que é mais longo, né? Tá? É um pouquinho aí mais longo. Beleza, pessoal? Até aqui, tranquilidade? Agora, veja só. Eu separei aqui para nós alguns exercícios, né? Para a gente treinar, para a gente ficar sabendo de mais algumas coisas. Olha só. Das várias capitanias hereditárias que a gente teve, só 2 deram certo. Só 2 prosperaram. E aí, você vai tentar adivinhar aí qual que é. Ilhéus e Bahia, Pernambuco e São Vicente, Santo Amaro e Bahia, Pernambuco e Bahia, ou Ilhéus e Porto Seguro? Uma dica para você. Você viu esse exercício aí, você falou, opa, Pernambuco está na B, tá também na D, tá? Bahia está em quase todas. Na qual será que eu vou? Pessoal, é o seguinte, você sabe que Pernambuco deu certo. Então, depois de toda essa conversa que a gente teve, você falou, opa, peraí, Pernambuco, Recife, deu certo. É um local que prosperou muito. Então, certeza que tem que ter Pernambuco na resposta. Ou é a B, ou se não, a D, tá? É Pernambuco e São Vicente. Você conhece São Vicente? Você já foi pro litoral aí, né, de São Paulo? Então, Pernambuco e São Vicente, letra B, tá? As 2 que deram certo
Foi Pernambuco e São Vicente. Fique esperto na seguinte pegadinha. Tem livro que traz 3 que deram certo. Pernambuco, Bahia e São Vicente. Mas na maioria dos exercícios, e muitos livros também, Pernambuco e São Vicente, letra B. É essa correta. Tudo bem? Então, é um exercício simples, curto e que dá para a gente aprender mais algumas coisinhas aí. O próximo, pessoal, veja só. Eu separei um mais elaborado aqui. É um exercício da FUVEST, né, que dá acesso à USP, o maior vestibular do Brasil aí. Bom, atenção. Já é um exercício mais complexo. Então vamos ver o que ele quer da gente, o que ele está pedindo aí. Foram, respectivamente, falo isso para todos os meus alunos. O que é respectivamente? Na ordem certa, obrigatoriamente. Fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na sua posterior expulsão. Então, a pergunta é a seguinte: por que que os holandeses chegaram e ficaram e por que que eles foram expulsos? É isso. A pergunta é essa, tá? Então, primeiro, por que que os holandeses chegaram e ficaram? Segundo, por que que eles foram expulsos? É essa ordem que você tem que seguir, beleza? Vamos dar uma olhadinha na A? A A fala o seguinte: o envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e os desentendimentos entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais. O que fez os holandeses ficarem foi o tráfico de escravos? Não, o que fez os holandeses ficarem foi o açúcar. Eles tinham interesse no açúcar. Então, não pode ser a letra A. A letra A está fora. Você vai tirar ela, você vai varrer ela. Vamos junto ver a letra B. A participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Pessoal, as Índias Ocidentais é uma empresa que era da Holanda que mantinha tudo, era a mantenedora, era ela que financiava. Então, a Holanda começou a participar realmente do açúcar no Brasil. E depois, os senhores de engenho realmente ficaram endividados. Então, foi isso que causou a expulsão dos holandeses. Pode ser a letra B? Pode ser. Vamos ver o resto? Letra C. O interesse da Holanda na economia do ouro e a resistência à não aceitação do domínio estrangeiro pela população. Mas peraí, a Holanda estava interessada no açúcar, não no ouro. A gente nem saiu ainda para buscar ouro. Então não pode ser a letra C. A letra C está fora, você varre ela. Aí você vai na letra D. A tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial e o fim da dominação espanhola em Portugal. Então, a Holanda queria ficar só ela dona do comércio aqui. E lá na Europa, a Espanha e Portugal estavam se separando, tá? Essa D aí também tá fora, pessoal, ok? E vamos por fim ver aí. A exclusão da Holanda da economia açucareira e a mudança de interesses da Companhia das Índias Ocidentais. A Holanda mudou de interesse? Não, ela continuou fazendo açúcar. Então a letra E também está fora. Então o que você vai colocar? O que fez os holandeses ficarem? A participação da Holanda na economia do açúcar. O que fez os holandeses, serem expulsos? O endividamento dos senhores de engenho. Então qual que você vai assinalar? Letra B, tá bom? Beleza? Fica tranquilo? Perceba que você vai por partes numa questão como essa. Opa, deixa eu ver a primeira parte, deixa eu ver a segunda. Aí você consegue adivinhar, você consegue acertar com mais facilidade, ok? Essa outra questão, muito legal também. Olha aí, dá uma olhada. Qual é a estrutura básica da produção de açúcar implantada por Portugal no Brasil? Como é que Portugal fez esse sistema do açúcar? Ele fez uma policultura ou ele fez uma monocultura?
Portugal queria plantar um monte de coisa no Brasil ou ele só queria plantar cana-de-açúcar? E a gente sabe que ele queria só plantar cana-de-açúcar. Então é monocultura, ou seja, ou é a B, ou é a letra C, ou é a letra D. A letra A e a letra E tá fora, tá? Você já eliminou algumas aí. Como era o trabalho? Você sabe que durante o ciclo do açúcar o trabalho era escravo. Então você vem aqui, você fala trabalho assalariado? Você fala não, era trabalho escravo. Trabalho escravo? Ok. Trabalho assalariado? Não. Trabalho escravo? Ok. Qual que você tira agora? Você vai tirar a letra C do seu caminho. Você está entre B e a D. 50% de chance em cada uma. Monocultura, trabalho escravo e pequena propriedade familiar? Os lotes eram pequenos? As fazendas eram pequenas? Ou eram grandes propriedades, eram latifúndios? E a gente sabe que eram grandes, extensos latifúndios aí, né? Grande extensão de terra. Qual que você vai assinalar? A letra D, tá? A D é a correta. Monocultura, trabalho escravo e grande propriedade. Beleza? Fica fácil você acertar assim. Bom, pessoal, eu vou te dar os recados de novo, tá? Segue a gente lá no Instagram, dá o seu joinha lá no Facebook, se inscreve no Telegram, muito importante você baixar o nosso aplicativo, ficar por dentro das aulas e muito importante, vá nas aulas presenciais, tá? No meu caso, eu estou lá em Piracicaba, você, aluno de Piracicaba, está convidado aí a participar. Chega lá com a gente para a gente trocar ideia ali mais próximo, né? Tirando suas dúvidas e participando do seu crescimento aí, ok? Os nossos recados de sempre. Espero que você tenha aproveitado essa aula, estude, tá? Veja quantas vezes você quiser, fica gravado aí para você. Quantas vezes você quiser compartilhar, passar para os amigos, avisar a galera aí. Muito obrigado novamente, um grande abraço para você e a gente se encontra na próxima, tá bom? Valeu! E tchau para todo mundo aí.